A mecânica quântica é a teoria mais precisa de toda a história da ciência. Em alguns casos, suas previsões já foram confirmadas experimentalmente com uma precisão que chega a 14 casas decimais. Nenhuma outra teoria da física sequer se aproxima desse nível de precisão. O laser, o transistor, a tomografia computadorizada e os relógios atômicos do GPS existem graças às equações da mecânica quântica. Sem a mecânica quântica, nenhum aparelho eletrônico moderno poderia existir. Olá, pessoal! Mas como costuma acontecer, quanto mais extraordinária é uma teoria, maiores também são os problemas que ela carrega. E no caso da física quântica, o problema é que mesmo após 100 anos, os físicos ainda não conseguem chegar a um consenso sobre o que essa teoria realmente significa. Na mecânica de Newton, tudo é bastante claro. A maçã cai, os planetas percorrem suas órbitas e as equações explicam tudo isso. Mas a mecânica quântica é completamente diferente. No mundo quântico, acredita-se que todo objeto seja ao mesmo tempo uma partícula e uma onda. Por exemplo, é como se o dinheiro no seu bolso até o momento em que você o tirasse para conferir fosse ao mesmo tempo uma nota de 100 e uma moeda de 1. Isso parece um completo absurdo. E do ponto de vista do nosso cotidiano, realmente é. Mas por mais estranho que isso pareça, é exatamente assim que as coisas acontecem no mundo quântico. E não há como eliminar essa dualidade. Afinal, ela é a base sobre a qual toda a mecânica quântica foi construída. É justamente por isso que esse tema continua sendo alvo de debates intensos até hoje. Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca junto com você. E nesse vídeo vamos entender juntos onde está o verdadeiro núcleo dessa discussão. E acima de tudo, vamos refletir sobre por que talvez essa controvérsia jamais tenha uma resposta definitiva. Hora da gente começar o nosso conteúdo de hoje. Cale a boca e faça as contas. Para entender sobre o que os físicos estão debatendo, primeiro precisamos conhecer o verdadeiro protagonista dessa discussão. O elemento mais importante, que está no centro da mecânica quântica. Trata-se da função de onda. Em 1926, o físico austríaco Erwin Schrödinger formulou para a mecânica quântica uma equação fundamental equivalente às equações de Newton. Essa equação possui uma solução que é uma função matemática especial. Ela é representada pela letra grega psi e é chamada de função de onda. Mas afinal, o que ela representa? E é justamente aí que está o maior problema. No início, o próprio Erwin acreditava que essa psi representava algo que realmente existia. Que o elétron não era um ponto, como muitos imaginavam, mas algo parecido como uma nuvem espalhada pelo espaço. E que a psi descrevia a forma dessa nuvem. Uma ideia realmente elegante, não acha? Só que essa hipótese esbarrou em um problema quase imediatamente. Se o elétron estivesse espalhado pelo espaço, ele deveria aparecer como uma mancha difusa quando fosse detectado por um aparelho. Mas isso nunca acontece. O que observamos é sempre um ponto bem definido, sem exceção. Por isso, aos poucos, a interpretação de Max Born ganhou força, e depois foi apoiada e desenvolvida por Niels Bohr. Segundo essa visão, a psi não passa de uma ferramenta matemática. Ao elevar ao quadrado o valor absoluto da psi, obtemos a probabilidade de encontrar o elétron em um determinado ponto do espaço, em um determinado instante. Ou seja, ele não representa um elétron em si, mas a possibilidade de encontrá-lo naquele momento. Na verdade, antes de ser observado, o elétron nem sequer possui uma posição definida. Simplesmente não possui. O elétron está espalhado por todo o espaço na forma de uma probabilidade. Somente no instante em que um aparelho de medição detecta o elétron é que a psi colapsa instantaneamente para um único ponto. Esse fenômeno é chamado de colapso da função de onda. Essa interpretação recebeu o nome de Interpretação de Copenhague, em homenagem à cidade onde Bohr realizava suas pesquisas e passou a fazer parte dos livros didáticos. E continua sendo até hoje a interpretação predominante nos livros. E isso já faz exatamente 100 anos. Mas afinal, o que significa esse tal de colapso? O que realmente acontece no instante da observação? Ninguém sabe. Foi por isso que alguns cientistas propuseram: vamos simplesmente aceitar que o colapso acontece e parar de pensar no resto. Essa postura ficou famosa entre os físicos pela frase "cale a boca e faça as contas". Mas sempre houve quem não se contentasse com esse tipo de explicação.
Foi assim que começou uma disputa que já dura 100 anos entre eles e a Escola de Copenhague. Hoje já existem pelo menos 5 grandes correntes nessa discussão. Cada um tem sua própria visão de mundo, e matematicamente, todas continuam compatíveis com os experimentos. Até agora, nenhuma foi comprovada nem refutada. Vamos conhecer o que cada uma delas propõe. 5 versões da realidade. Vamos começar pela interpretação mais antiga e que até hoje continua sendo a mais influente: a interpretação de Copenhague. Como já vimos, sua proposta é simples, mas extremamente ousada. Ela afirma que a função de onda é apenas uma ferramenta para calcular probabilidades e não o objeto que existe de fato. Na verdade, perguntar o que a psi realmente é não faz sentido. A realidade só passa a existir no instante da observação. Até esse momento, tudo o que existe é a probabilidade. Mas essa interpretação tem 3 grandes problemas. O primeiro é justamente aquela lacuna do colapso de que falamos antes. Ninguém sabe por que ele acontece nem como acontece. O segundo é que ela traça uma misteriosa fronteira entre o mundo quântico e o mundo dos aparelhos de medição, mas não consegue explicar onde essa fronteira está. Afinal, os próprios aparelhos de medição também são feitos de átomos, então a mecânica quântica deveria valer para eles também. E o terceiro é que ela deliberadamente evita a pergunta o que realmente acontece durante a observação, abrindo mão de tentar compreender a própria realidade. Mas a ciência não deveria justamente buscar compreender a realidade? Foi por isso que surgiram várias interpretações alternativas. Em 1957, o físico americano Hugh Everett apresentou em sua tese de doutorado uma ideia que parecia completamente insana. Segundo ele, o colapso da função de onda simplesmente não existe. A equação de Schrödinger é sempre válida, sem nenhuma exceção. Então, o que acontece no instante da observação? É o seguinte: quando o aparelho de medição interage com um objeto quântico, todo o sistema, incluindo o objeto, o aparelho e o observador, passa por um estado de superposição. Um estado em que todos os resultados possíveis acontecem ao mesmo tempo. Mas nós, observadores, não enxergamos essa superposição. Vemos apenas um único resultado. Por quê? Porque nós mesmos fazemos parte dessa superposição. Em um dos ramos, testemunhamos um determinado resultado. Em outro ramo, testemunhamos outro. E ambos são igualmente reais. Essa é a interpretação dos muitos mundos, segundo a qual o universo se ramifica a cada evento quântico. Parece um completo delírio, coisa de ficção científica, não é? Mas matematicamente, essa teoria é impecável. E como não precisa do colapso, resolve de forma elegante o maior problema da interpretação de Copenhague. Só que o preço a pagar é enorme. É preciso aceitar a existência de infinitos universos paralelos e de incontáveis versões de você mesmo. A terceira corrente segue um caminho completamente oposto. É a teoria da onda piloto, também conhecida como teoria de de Broglie-Bohm. Nessa teoria, o elétron continua sendo uma partícula pontual que realmente existe. Como uma bola comum, ele sempre ocupa uma posição bem definida. Ele não está espalhado pelo espaço. Então, o que é a psi? A psi é uma onda física real que existe em paralelo com a partícula e a guia como um maestro invisível. É por isso que ela recebe o nome de onda piloto. Esse campo já sabe para onde a partícula deve ir e ele segue fielmente suas instruções. Nessa interpretação não existe nada de fantasioso, nem aleatoriedade, nem colapso. Tudo é determinado. O elétron sempre esteve ali. Nós apenas não sabíamos disso antes de observá-lo. É uma visão quase clássica, muito intuitiva para nós, e esse é justamente o grande atrativo dessa teoria. Mas ela também tem um problema bastante sério. Para que a onda piloto funcione, ela precisa conectar instantaneamente partículas separadas por qualquer distância, o que a coloca em uma relação extremamente delicada com a teoria da relatividade especial de Einstein. Agora vamos entrar em interpretações mais recentes. Existem muitas, mas vamos conhecer 2 das mais interessantes. Qubism é a abreviação de Quantum Byenism e surgiu no começo dos anos 2000. Seus defensores acreditam que a psi não descreve o mundo em si, mas sim o conhecimento que um determinado observador possui sobre esse mundo. Em outras palavras, a minha função de onda não é a sua função de onda. Mesmo para o mesmo elétron, funções de onda diferentes podem existir se as informações disponíveis forem diferentes.
A realidade existe objetivamente, mas a psi não está ligada diretamente a ela. A psi funciona como a previsão de um apostador em corrida de cavalos. É uma ferramenta para que o observador faça suas apostas sobre os resultados futuros. E por fim, temos a interpretação relacional, proposta pelo físico italiano Carlo Rovelli. Sua ideia é ainda mais incomum. Ela afirma que a questão não envolve apenas o conhecimento do observador. As próprias propriedades físicas não existem de forma absoluta. Elas só surgem quando um sistema interage com outro. Um elétron pode ter uma posição bem definida em relação a um aparelho e, ao mesmo tempo, não ter posição alguma em relação ao outro. Nessa visão de mundo, nem a própria realidade é absoluta, mas sim relativa. A realidade, por assim dizer, se divide em inúmeras realidades locais, mas não no mesmo sentido da interpretação dos muitos mundos. Simplesmente diferentes observadores podem descrever o mesmo sistema de maneiras diferentes, sem que essas descrições precisem convergir para uma única imagem absoluta. O mais complicado é que todas essas interpretações fazem exatamente as mesmas previsões experimentais. Em essência, não há como distingui-las apenas por meio das observações. O que muda é apenas a maneira como cada uma enxerga a realidade. E isso naturalmente leva a uma pergunta: existe alguma forma de descobrir qual delas está certa? Ou tudo isso é apenas uma questão de preferência, algo que a física jamais poderá resolver? É agora que a história fica ainda mais emocionante. Porque nos últimos 15 anos, os físicos finalmente encontraram uma maneira de fazer esse debate avançar um pouco. Não de encerrá-lo, mas de deslocá-lo para um novo patamar. A história de um teorema. Em 2011, 3 físicos britânicos, Matthew Pusey, Jonathan Barrett e Terry Rudolph, publicaram um reprint que causou um enorme impacto na comunidade da física. Um colega deles, Anton Zellinger, descreveu esse trabalho como o resultado mais importante nos fundamentos da mecânica quântica desde o Teorema de Bell. E vale lembrar que o Teorema de Bell é considerado a maior conquista dessa área na segunda metade do século XX. Mas afinal, o que Pusey, Barrett e Rudolph fizeram? Eles provaram um teorema matemático. Ele ficou conhecido como Teorema PBR, usando as iniciais dos sobrenomes dos 3. E a sua conclusão é a seguinte: se assumirmos que um sistema quântico possui um estado físico real antes da observação, que não pode ser reduzido à função de onda, e também que sistemas preparados separadamente são de fato independentes, então a função de onda não pode ser apenas uma ferramenta de cálculo. Ela precisa corresponder a algo que realmente existe no sistema físico. Em outras palavras, é o seguinte: se a psi não representa a própria realidade, mas apenas o nosso conhecimento sobre ela, então surge uma contradição matemática com as previsões da mecânica quântica. Mas como vimos há pouco, as previsões da mecânica quântica já foram confirmadas por milhares de experimentos. Isso significa que a psi não é apenas uma abstração matemática, mas algo que realmente faz parte da realidade. Foi um golpe muito duro contra todas as interpretações que tratam a psi apenas como uma ferramenta e não como algo real. Ouvindo isso, parece que o Teorema PBR colocou um ponto final na discussão, não é? Seria a vitória dos realistas, restando apenas decidir entre a interpretação dos muitos mundos e a teoria da onda piloto? Ainda não tão depressa. Esse teorema também tem alguns pontos fracos. Suas conclusões não são incondicionais, mas dependem de um conjunto específico de premissas. A mais importante delas é justamente a hipótese da independência. Se eu preparo um sistema quântico em um laboratório e você prepara outro sistema quântico em outro laboratório a 1000 quilômetros de distância, então esses dois sistemas deveriam ser completamente independentes entre si. À primeira vista, isso parece óbvio, mas na mecânica quântica, poucas palavras são tão perigosas quanto óbvio. Alguns físicos questionam por que a independência precisa ser assumida como uma premissa. Talvez o universo seja muito mais profundamente interligado do que a gente imagina. Segundo a teoria chamada superdeterminismo, nada é verdadeiramente independente. Todo o universo estaria conectado por uma causa comum situada em um passado distante. É claro que muitos físicos consideram que o preço do superdeterminismo é alto demais. Afinal, ele nega a própria liberdade do experimentador, ou seja, a possibilidade de escolher livremente a configuração do experimento. Ainda assim, o superdeterminismo nunca foi refutado do ponto de vista filosófico. Ele apenas não é uma ideia popular.
Então, no fim das contas, o que o teorema PBR trouxe? Ele reduziu drasticamente o conjunto de interpretações possíveis. E isso já é uma conquista extraordinária. Mas não conseguiu encerrar a controvérsia de forma definitiva, porque cada uma das correntes que sobreviveram encontrou uma maneira de contornar as premissas desse teorema. E foi então que surgiu uma nova abordagem. Dessa vez, não pela matemática, mas pelos experimentos. Medindo com cuidado, é possível enxergar mais longe. O teorema PBR ainda tem mais um ponto fraco. Durante todos esses anos, os céticos em relação ao realismo continuaram repetindo a mesma pergunta incômoda. Afinal, o que exatamente vocês estão medindo nesses experimentos? Não é a psi de uma única partícula, é? Vocês apenas reúnem dados estatísticos de bilhões de partículas e depois reconstroem alguma coisa a partir deles. Talvez não exista uma psi real para cada partícula individualmente. Talvez exista apenas uma distribuição estatística e vocês estejam apenas confundindo isso com a realidade. Mas naquele mesmo ano de 2011, o físico canadense Jeff Luden e seus colegas de Ottawa conseguiram realizar algo que até então era considerado praticamente impossível. Eles reconstruíram diretamente a função de onda do estado quântico de um fóton. E fizeram isso preservando suas propriedades quânticas e quase sem perturbar o seu estado. Como? A chave foi um método chamado medição fraca, proposto ainda em 1988 pelo físico israelense Akira Aharonov. A ideia era simplesmente genial. Já sabemos que uma medição comum destrói o estado quântico. Então, o que aconteceria se medíssemos de forma extremamente fraca? Fraco bastante para praticamente não afetar o sistema, mas ainda capaz de extrair uma pequena quantidade de informação. A informação obtida por essa medição fraca em um único fóton é praticamente nula. Por isso, o experimento é repetido inúmeras vezes com fótons preparados exatamente no mesmo estado, acumulando cuidadosamente os resultados. Aos poucos, a função de onda começa a surgir. E não como uma distribuição estatística obtida por uma medição comum, mas com uma própria função de onda, contendo todas as suas propriedades. Foi usando esse método que o grupo de Lundeen conseguiu pela primeira vez ler literalmente a função. Isso enfraqueceu significativamente o principal argumento dos céticos. Afinal, se a psi fosse apenas uma estatística de muitas partículas, como seria possível medi-la em um único fóton? As interpretações que afirmam que tudo é puramente estatístico praticamente não têm como responder essa pergunta. Mas isso não significa que o problema tenha sido resolvido. O que realmente assusta os físicos é aceitar a ideia de que a função de onda seja uma entidade física sem nenhum equivalente conhecido. Nós também fazemos parte da equação. Depois de 100 anos de debate, o que foi que realmente conquistamos? O teorema PBR reduziu drasticamente o conjunto de interpretações possíveis. E graças à medição fraca, passamos até mesmo a conseguir ver a função de onda sem destruí-la. Ainda assim, a pergunta "o que é psi?" continua sem uma resposta definitiva. E talvez nunca tenha. Por quê? Ao que tudo indica, os físicos chegaram muito perto dos próprios limites da compreensão humana. Nós somos seres que evoluíram em um mundo macroscópico. Nosso cérebro foi moldado para compreender conceitos como partícula, onda, aqui e ali. E estamos tentando aplicar essas imagens familiares a algo que não se parece com absolutamente nada da nossa realidade. É como tentar explicar o que é uma esfera para habitantes de um mundo bidimensional desenhado em uma folha de papel. Eles verão um ponto ou um círculo que cresce, mas como em seu mundo não existe o conceito de cima, jamais conseguirão compreender a verdadeira natureza de um objeto tridimensional. Isso nos faz lembrar um famoso problema da filosofia. A ideia de que, enquanto estivermos dentro de um sistema, jamais poderemos explicá-lo por completo. Estamos tentando compreender os alicerces da realidade usando justamente a linguagem e a lógica do mundo macroscópico, que foram construídos sobre essa própria realidade. Sabemos que as equações funcionam perfeitamente, mas o verdadeiro significado por trás delas continua escapando das nossas mãos. Talvez seja porque nós mesmos também fazemos parte dessa equação. E foi por isso que esse vídeo terminou dessa maneira. Não com um final feliz, mas como nas histórias de Sherlock Holmes, em que todos os mistérios são resolvidos, mas com a conclusão de que a realidade é muito mais profunda do que qualquer uma das nossas imaginações mais ousadas.
E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.